Oi, gente, a paz do Senhor. Eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu estarei falando de 2 Samuel, capítulo 6, quando o rei Davi manda trazer a arca de volta para Jerusalém, porque elas não estavam lá, né, perto, porque ela havia sido levada pelos filisteus. Bom, então, basicamente, enquanto eles estavam trazendo a arca, lá no palácio, eles estavam em festa, ao som de músicas, de instrumentos, louvando ao Senhor pela arca estar vindo. E aí, a Bíblia diz que o rei Davi, ele estava muito feliz com isso, e ele estava adorando ao Senhor, dançando, se alegrando. E aí, a Mical, que era a esposa dele, estava olhando ele pela janela e viu, né, o rei, ele dançando ao Senhor, e ela desprezou ele em seu coração, porque ela pensou, como assim, né? Um rei vestindo roupas reais está aí dançando no meio do povo, dançando essas músicas, cantando, e ela desprezou ele em seu coração. E aí ela vai lá, né, falar com ele, confrontar ele por essa atitude dele, e aí Davi vai e fala para ela, olha, eu estava adorando ao Senhor, que me escolheu ali no pasto, no meio da minha família, que me honrou, que me deu esse cargo de rei, que me escolheu, dentre tantas outras pessoas que ele poderia escolher, ele me escolheu. Então é claro que eu sempre vou adorar, porque, gente, o que Davi estava falando? Davi, ele estava lembrando de quem ele era e de quem ele já havia se tornado. E quem fez tudo isso na vida dele? Ele teve um reconhecimento. Por quê, gente? Porque, assim, muitas das vezes a gente esquece de onde Deus nos tirou e a gente começa a tratar a presença de Deus de qualquer forma e não valorizar aquilo que Deus fez em nossa vida. Na verdade, não importa o que ele fez, importa quem fez. Entende? Então, Davi, ele tinha esse reconhecimento que se não fosse Deus, se não fosse a presença de Deus, ele não estaria ali. Então, o que eu tiro daqui é que a adoração de Davi era uma resposta a Deus, ao que ele fez em sua vida. E eu quero trazer isso para nós, para nossa vida. A nossa adoração é uma resposta a Deus, ao que ele fez em nossa vida. E ao que ele fez, imagina o quanto ele fez na nossa vida. Desde a morte de Jesus na cruz, desde o fato dele ter nos criado, dele ter nos salvado. Então, a nossa adoração, ela tem que ser com excelência. E a gente não deve se preocupar com se as pessoas estão nos julgando, porque a gente deve lembrar que a nossa adoração é uma resposta ao que Deus fez por nós. E Davi tinha essa consciência, e Davi adorava o Senhor, não importando se julgava ele, se ele era um rei, não importando a posição, as roupas que ele usava. Por quê? Porque a adoração era uma resposta que ele estava dando ao Senhor pelo que o Senhor fez na vida dele. Amém? Então que você possa adorar o Senhor sabendo o que ele fez na sua vida. Amém?